Olá, boa noite. Eu sou Leandro, do Planetário do Rio. Estou esperando só o Ricardo Ogando, do Observatório Nacional, entrar aí para a gente conversar um pouco com vocês aí sobre alienígenas. Tá bom, vamos conversar sobre vida fora da Terra. As possibilidades de vida fora da Terra, né? Ricardo tá entrando agora, tá mandando mensagem dizendo que ele tá entrando. Ricardo. O som tá legal? Já vou perguntar para você se o som tá. Estão conseguindo me ouvir bem? Falei, Ricardo. Oi, tem alguém aí? Tudo bem, cara? Tranquilo? Tá Tudo conseguindo me beleza? ouvir? Tudo beleza, cara. Tudo jóia. Tá me escutando E bem? aí? Eu tô te escutando bem. Tô te escutando bem. Grande satisfação conversar com você, cara. Muito, muito legal. A gente, só para localizar o pessoal, né? A gente fez uma pré-live dessa. Foi uma coisa mais informal, né? Um bate-papo É meio uma... largado aí. E foi muito legal. Agora a gente está fazendo esse aqui, convidando aí para participar todo mundo que segue aí o Planetário e o Observatório Nacional, né? E para a gente bater um papo aí. A gente pensou nessa live aqui em falar sobre alienígenas, né? Ou, usando um termo mais acadêmico, vida Vida extraterrestre. extraterrestre. Vida extraterrestre. E foi muito Astrobiologia. legal, muita coisa. Astrobiologia, As pessoas excelente, cara. estudam isso. Tá pensando que é? É verdade, Já é não é mais verdade. filme de ficção científica, não. É, isso é uma coisa interessante. Eu vou começar o papo por aí, né, cara? Já virou área de estudo, né? Agora as universidades fazem isso. Isso é bem interessante. Bem Pois legal é. mesmo. Pessoal, mande perguntas aí, né? A gente vai estar vendo aqui as perguntas de vocês, a gente pode ir comentando Esse é o aqui, grande né? barato da live, né? O pessoal vai mandando, interagindo e a gente vai atendendo aos pedidos. Sexta-noite, É. a pessoa está se sentindo meio alienígena, só isolado na quarentena na área 51, que não existe, né? Por sinal. Isso é uma Pois é, versão. né? E... Mas é muito legal, né? Você vê que teve uma mudança muito grande na, no nosso conhecimento sobre o universo, né? Já começar a pergunta aqui, como começa a vida? Excelente pergunta. Né? Ótimo. Perfeito. E há um tempo atrás, realmente se imaginava... Até hoje a gente só sabe que tem vida aqui na Terra, né? E até algum tempo atrás se tinha certeza. Ou, É. enfim, se tinha muita... Até um tempo atrás, você falar de vida fora da Terra era um absurdo, Um né? absurdo. Como você falou, uma coisa que você está falando de ficção científica, até de fantasia, né? Um negócio assim meio louco, né? É claro que não existe vida fora da Terra, né? E aí, bom, a gente passou a descobrir outros planetas fora do sistema solar, né? A gente só conhecia o nosso sistema solar, sabia que tinha uma porrada de estrelas por aí, né? Bilhões de estrelas na nossa galáxia. E aí, né? E, enfim, aí a próxima pergunta era: será que essas estrelas têm planetas orbitando elas, né? E aí o Uhum. pessoal começou a procurar. E é super complicado, né? As técnicas iniciais dependiam de você medir o movimento que o planeta gera na estrela, né? Um movimento minúsculo, muito minúsculo quando você está observando uma estrela distante, né, na nossa galáxia. Então medir esses movimentos era bem complicado, né? Mas foi, enfim, E no início só tinha medida, né, nesse sentido, não, né, na direção da é, linha, né, divisada. As primeiras observações. né? Os Quer corpos em dizer, órbita, né? Eles estão em movimento. O Sol não está, além dele estar, enfim, em movimento em torno da nossa galáxia aqui, né? Você está aqui, né? O Sol está em movimento, leva aí milhões de anos para completar uma volta, mas
se você pensar a Terra olhando para o Sol, em geral a gente pensa de forma simplificada, né, que os planetas, o Sol é aquela massa firme do centro e os planetas vão orbitando em torno dela, né? Mas todos os planetas, em especial Júpiter, que tem uma massa muito grande, né? Ele induz um certo movimento no Sol, né? A mesma coisa acontece com as estrelas, com as outras estrelas, e é por isso que você teve essa tendência, inclusive, de descobrir planetas com sistemas com exoplanetas muito massivos, né? Que eles eram muito mais fáceis de você observar. Massivo aqui significando um planeta de muita massa, né? Porque quanto maior a massa, maior a força gravitacional que o planeta induz na estrela no centro e maior vai ser o movimento da estrela. E a estrela que é a coisa brilhante que você vê, né? Você não vê o planeta. Você vê a estrela, você vê ela se movimentando, né? E aí, a partir daí que você deduz que ali deve ter um planeta, né? E, bom, depois teve uma evolução nas técnicas, né? Com o lançamento de novos satélites, como o Kepler, né? E agora o TESS, que, enfim, revolucionaram essa área, né? Usando uma outra técnica, que é a técnica das ciências ocultas. Não, a gente brinca que é ciência oculta, mas é porque o nome é ocultação mesmo, né? Vamos imaginar que essa bolinha de totó aqui é o Sol, ou uma estrela, né? Tá surrada, tadinha. Jogou muito totó na vida, mas não joga muito, não. E aí o planeta entra na frente da estrela. Isso afeta o brilho que você mede da estrela, né? Então, se você fica monitorando o brilho da estrela com o passar do tempo, né? Se o planeta está orbitando ela e passa entre você e a estrela, ele passou, você viu. Aí passou aqui atrás, aí passou aqui na frente de novo, você viu. Isso gera uma variação no brilho da estrela, né? Essa é a técnica de ocultação. Isso, a partir disso, né, você consegue... Enfim, hoje em dia a gente já sabe que tem milhares de sistemas planetários além do nosso, né, graças a essa técnica poderosa. E, bom, aí vem a próxima pergunta, né? Legal. Tem onde outras coisas morar, né? Além, claro, do nosso sistema solar, que a gente está procurando aqui também, né? Está todo mundo procurando isso, enfim. Será que tem água líquida na Lua, em Marte, em Europa, na Lua de Júpiter, né? Em qualquer outro corpo do sistema solar, e que seja capaz de gerar vida, né? Capaz de hospedar vida? Agora, lembrando que a vida aqui, né? Lembrando que quando a gente fala de vida, fala-se de qualquer tipo de vida, né? Inclusive da microscópica. Vida unicelular, aqui no sistema por exemplo, solar, né? Unicelular. Vida unicelular. Então, enfim, claro, o primeiro lugar que a gente vai procurar e que tem maior chance de encontrar é no nosso sistema solar mesmo, né? Onde, enfim, no planeta Terra tem todas as condições para surgir a vida, né? Tanto a gente está aqui, a gente tem um viés de confirmação, né? Mas existem possivelmente outros lugares na nossa galáxia, né, que enfim, podem hospedar a vida. Agora, o negócio é procurar, né? Tem alguns lugares mais prováveis que outros, né? Que leva aquele conceito da zona habitável, né? Uma zona habitável. E que tem uma piada que diz, né? Tem gente que fala, a zona habitável é onde tem água líquida, sei lá, onde você tem a capacidade de ter água líquida. Enfim, dada uma variação da temperatura, né? Você tem uma estrela que tem uma dada temperatura, né? Ela emite energia, né? À medida que você vai ficando mais longe da estrela, vai ficando mais frio, né? Enfim, igual que você está perto de uma lâmpada super quente, você vai se afastando, vai ficando mais frio da lâmpada, à medida que você se afasta da lâmpada, né? Então chega a um ponto que a temperatura é ideal para você ter vida, né? Ou ter água líquida, que é o que a gente acredita é a base para a vida. Só que a Lua está nessa região também, né? Então não basta estar na zona habitável, né? Tem uma série de condições, né? A gente está aqui, realmente foi uma série de condições que tiveram que ser preenchidas. Agora, a partir do momento que você tem bilhões de estrelas por aí, né? Com vários planetas orbitando, se você integra essa probabilidade, se você calcula essa probabilidade,
né, você tem uma grande chance, ou uma chance palpável, né, de ter vida em outras estrelas. O que, mais uma vez... Aí você respondeu a pergunta do Vini, né? Você respondeu a pergunta do Vini aí, que perguntou como é que começa a vida, né? Começa, Eu acho né, que... principalmente com a base de água, né? E aí tem um detalhe interessante na história, né? Mais uma vez lembrando, né, que a vida a gente já está pensando aqui no seu nível mais básico, né? Unicelular, sei lá, bactéria, né? E que, enfim, isso já pode se considerar a vida. E aí, é claro, com o passar do tempo, a vida no planeta pode evoluir se tiver condições, né? E é interessante que tem a teoria chamada panspermia, né? Que, enfim, tem quem goste, quem não gosta, mas é interessante porque não necessariamente lá no início da Terra, né, da formação do planeta Terra, que, enfim, hoje tá legal, né? Tá ok para viver, tá bem bom, é bem agradável o clima aqui, né? Não tem tanto Por vulcão, enquanto, né? né? Não tem tanto asteroide caindo, né? Tá um clima favorável. Tá um clima favorável, apesar da pandemia no momento, tá um clima favorável. Mas no início da vida geológica, vamos dizer assim, do planeta Terra, a situação era muito mais complicada, né? Muito mais complicada. Você, enfim, você tinha no começo você não conseguia formar água líquida, né, em abundância, né? E aí vem parte da teoria da panspermia, que diz que a partir de um certo momento que a situação no planeta Terra, a temperatura se estabilizou, né, a crosta terrestre e tal, cometas, né, na verdade a água no planeta Terra veio de cometas. Então cometas, que são essas grandes bolas de gelo sujo, que se diz, né, dos confins do sistema solar, né, são grandes repositórios de gelo lá no final do sistema solar, caem em direção ao centro do sistema solar, alguns vão cair na Terra, bater na Terra, e vão ajudar a formar os oceanos, né? Então você tinha um repositório de água que veio tardiamente a alimentar. Porque imagina, se a Terra estivesse muito quente com água, ela provavelmente iria evaporar, né, essa água. E tem também um negócio super interessante que eu estava lendo, né, sobre como a presença de certos elementos químicos, né, na formação do sistema solar também ajudaram a hidratar até mesmo asteroides, né? Elementos químicos que se ligavam à água, então são minerais hidratados, né? Que também entraram nesse relógio, vamos dizer assim, da formação do sistema solar, de guardar a água, que de outra maneira seria evaporada no vácuo do espaço, né? E, enfim, e que depois serviu para enriquecer o nosso planeta de água, né? Então, tem várias condições que a gente teve que preencher para chegar até aqui, né? Para ter água no planeta Terra, por exemplo. E aí, a partir daí, para gerar a vida mais complexa, né? Você precisa ter carbono, precisa ter magnésio lá da clorofila, precisa ter o cálcio dos nossos ossos, o ferro da nossa hemoglobina, né? Você tem aqui um festival da tabela periódica no nosso corpo, né? É um negócio de doido. E aí lembra aquela história, né, famosa? Já gerou até uma disputa essa semana. Somos poeira de estrela, né? Na verdade, somos poeira de estrelas, né? Somos poeira da galáxia. Somos poeira da galáxia. Porque uma estrela só não faz verão, né? Como a gente conversou sexta-feira. Mas eu estou falando muito, Leandro. É verdade. Não, cara, uma coisa sempre que a gente fala sobre isso, tem uma coisa que me vem muito à cabeça, é a seguinte. Isso tudo que você falou aí maravilhosamente bem, cara, de todas essas condições que precisam estar juntas para gerar vida, são tantas coisas, né, que isso gerava a ideia de que talvez não fosse uma coisa realmente tão comum no universo, né? Isso parece que é uma coisa muito rara realmente acontecer. Mas aí, quando a gente começa a observar os planetas extrasolares, a gente começa a ver que talvez não seja tão raro. Quer dizer, esse mesmo mecanismo que houve aqui na formação do Sol e do Sistema Solar parece que é uma coisa realmente comum no universo. E é aí que muda, é aí que a perspectiva muda, é aí que surge a astrobiologia, é aí que surge essa mudança de visão, né, sobre a possibilidade da vida extraterrestre. E tem dois detalhes que eu acho importante nisso, é o seguinte,
isso aí está muito ligado com o refino da nossa capacidade de observar, né? Está com o refinamento da tecnologia. Então, no começo, que as primeiras detecções eram desse vai e vem da estrela, que a gente precisava do planeta massivo, porque é o que produzia, né, esse balanço mais intenso, mais fáceis de serem observados, né? E daí, para você passar para essa técnica do trânsito, né, o trânsito de um planeta é um negócio muito difícil de ser observado, porque aqui no sistema solar, né, eu estou me lembrando aqui da proporção de volume da Terra, do Sol para a Terra, né, que dentro da Terra, dentro do Sol, caberiam 1.400.000 terras, né? Então você tem uma bola com esse volume e de repente passa uma coisinha na frente dela e é essa diminuição de brilho que a gente tem que detectar para saber que ele tem um planeta. Então isso fala também, isso aconteceu na década de 90, né? Começou a acontecer na década de 90 esse processo, e isso marca uma época que a gente conseguiu dar um salto assim, na capacidade de observar, muito interessante. E esse salto também fez com que a gente mudasse a ideia de que só teria vida na Terra, ou de que muito provavelmente só teria vida na Terra. Você vê, com esse universo tão grande, né, até pouco tempo, de vez em quando o pessoal pergunta do meu gato, ó, meu gato está aqui, ele gosta de astronomia. Qual o nome do seu gato? Isaac. Isaac. As pessoas estão chamando ele de Isaac por causa Orion, do Newton. Então... Não é Orion, não? Não é Orion, é Isaac. Não é nome de músico. Nele? Os homens de preto? Mas uma coisa interessante é um negócio sobre isso também que eu gosto de pensar, que era o seguinte, esse salto, né, de que a vida pode ser comum no universo, isso me parece um salto muito parecido com a ideia da Terra não ser o centro do universo, né? Que a gente achava que a Terra era especial, né? A Terra não, aí descobre, não, a Terra não é o centro, né? Aí, mas então a Terra é o único lugar que tem vida. Não, a Terra provavelmente não é o único lugar que tem vida, né? Agora, acho que a gente está num ponto que só falta encontrar. Né? Só falta encontrar, porque toda a base teórica a gente já tem, métodos de busca a gente já tem, só falta achar. E daqui a pouquinho a gente vai esbarrar nos ETs aí. Que legal. A Camille está falando aqui que ela tem um gatinho também e o nome dele é Hubble. Bom nome, Camille, legal. Fala em Hubble, hoje temos aniversário do Hubble, né? Hoje faz 30 anos que o Hubble foi lançado. Trintinha, hein? Com 30 anos, tem que fazer uma Cadê o Leandro? Deu uma travada aí, Leandro? Tô aqui. Travou? Respira. Não, tô aqui. Foi o pessoal aqui lá de Asgard que fez aqui uma magia e impediu o sinal de vir lá da ponte do arco-íris. Segundo o Charles Christian aqui. Mas 30 anos o Hubble, né? Um telescópio que, 30 anos. Que é super longevo, né? Super longevo. Faz exatamente hoje, 30 anos. Quem segue os perfis do telescópio espacial Hubble tem acompanhado que todo dia eles têm postado fotos, né, icônicas, fotos muito legais. A foto de hoje é super especial, de umas nebulosas, super coloridas. Tem também uma campanha que eles fizeram para você ver a imagem que o Hubble fez no dia do seu aniversário. Né? Você chegou a ver qual foi a sua? Não cheguei não, cara. Eu vi essa música, não cheguei a fazer a minha não. Vou ver depois. Faz, que é muito legal. A minha deu a galáxia de antena, sistema de antena, que é aqueles, né, é um sistema de galáxias em colisão. Eu acho que eu não tenho nenhuma galáxia em colisão aqui. Que legal. Acho que essa que está na frente deve ser, não? Pareceu. Perfeita. Aqui. Muito legal. Na verdade, é exatamente isso aqui. Né? Só que isso aqui não foi feito em 21 de julho, não. E, então é muito legal você ver que galáxia ou que imagem que o telescópio observou no dia do seu aniversário. Acho que é legal. Vale a pena você baixar, botar lá no fundo de tela do computador. Agora, fundo de tela do computador. A gente está completando 30 anos, né? É muito difícil. Cara, um milagre mesmo. Pois é. Não, e a perspectiva, eu estava vendo aqui na Wikipedia, né, do Hubble, a perspectiva é que ele dure até entre 2030 e 2040, cara. Então ele está assim no...
pessoal cumprimentando aí com... Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. Olha só, tem uma pergunta aqui do Eugênio, pergunta clássica. Quais são as nossas séries de ficção científica preferidas? Putz, difícil, hein? Qual é a sua série? Difícil. Eita. Tem um filtro legal aqui para mim. Tá bacana. Agora eu tô na IES. Agora eu tirei onda. Aí, tá. Isso aí, cara. Por ela não esperavam. Pô, Olha, a minha série né? de... Tem várias. Não, se você tivesse que escolher uma, assim... eu escolho algumas. Recente. Algumas que você E comecei a ver, mas não consegui, porque ela mudou de operadora de streaming, aquela The Expanse, né? Sobre vida em Marte. Né? Enfim, sobre enfim, vida no sistema solar, né? Na verdade. Muito legal mesmo. Ricardo, deu uma travada para mim. Agora você que deu uma travada para mim. Voltei. Cara, a minha favorita, assim, realmente, eu acho que o supra-sumo das séries de ficção científica é Star Trek, tá? O Jornada nas Estrelas. Eu acho que a filosofia deles, né, aquela coisa assim de audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve, eu acho que isso é uma coisa né, que fala muito de algo humano, né, que é a ciência, né, você conhecer povos novos e conhecer culturas novas. Né? Eles têm a primeira diretriz lá, que é você não interferir. Então tem várias questões ali que eles colocam na série. Então, todas as séries que derivaram, né, do Jornada nas Estrelas original. Eu acho que é muito... Deep Space Nine, que é uma delas também, eu achei brilhante. O comandante Sisko, né? Pô, aquele cara é um dos melhores comandantes. Você viu o Picard agora? A série do Picard? E, Ricardo, deu uma travada para mim aqui. O Picard, do Picard. Eu tô vendo aí do Picard. Né? Muito bom também. Pois é, fala da relação dele com o Android, né? E fala da coisa do Android. O personagem do Data é muito interessante, né, cara? Ele questionando a vida, né? O quanto ele é vivo e o que é a vida também. Isso o que é até uma questão interessante para a gente pensar. O que é ser humano, exatamente. O que é ser humano. É bem legal. Não, sem spoilers. Tem uma pergunta da Úrsula aqui. O que vocês acham do filme Ad Astra? Eu achei que é muito mais um drama entre pai e filho do que uma ficção científica. Úrsula, eu acho o seguinte, eu acho que a boa ficção, né, ela realmente ela trata de assuntos humanos, né, no final das contas, porque você sempre tem essa relação, né, do ser humano com a natureza e o que a gente faz com a ciência e tal. Então, no final das contas, acaba sendo... As boas ficções, se você for parar para pensar, acaba que de André, você deu umas trabalhos. Né? Você deu umas travadas para mim aqui também, cara. Viu como é que fica? Não sei se deu para ouvir que eu respondi aí. Olha só, vamos falar um pouco sobre a filme, já que a gente está falando de filme. Alô? Deu uma travada aqui. Algumas pessoas mandaram umas perguntas aqui para a gente responder. Nem todas têm a ver com o tema de alienígenas e tal, mas acho que dá para a gente comentar. Ju Acunha perguntou: podem explicar mais sobre a Lua e as marés, além de falar apenas de poder gravitacional? Ju, assim, maré é uma coisa que está muito relacionada à gravidade, né? É difícil você falar... Na verdade, não tem como você falar de maré sem falar da gravidade, né? Então, basicamente, a maré é um produto da relação gravitacional entre a Lua e a massa de água da Terra, né? Falando da maré dos oceanos. Existe uma maré continental, né? Que também produz assim, uma elevação, né, do nível dos continentes, uma deformação da massa da Terra, mas é muito pequenininha. Você, quando fala de maré, né, eu entendo que você está falando da maré oceânica, né, maré das águas. Então, você tem a gravidade da Lua interagindo com a gravidade das massas de toda a água que envolve a Terra. Né?
E é isso, não tem como você falar de maré sem falar de gravidade, né? Por causa dessa atração, você tem uma distribuição não homogênea, né, da quantidade de água ao redor da Terra, por causa da atração principalmente da Lua. E aí, por causa da rotação da Terra, você tem sempre duas marés baixas e duas marés altas. Tá? Uma coisa curiosa com as marés é que a parte da Terra voltada para a Lua, né, normalmente onde você tem a maior maré, onde você vai ter uma maré alta, e do lado oposto também tem uma maré alta. Tá? Isso acontece por causa da distribuição da água, da distribuição que você precisa ter da água quando acontece aí esse efeito gravitacional. A Thalita perguntou como a ciência explica avistamento de objetos não identificados. O que pode ser? Quer falar, Ricardo? Bom, o Neil deGrasse Tyson, né? Tem uma explicação óbvia, né? O objeto voador não identificado, OVNI, né? O UFO em inglês, né? Quer dizer exatamente isso, é um objeto voador não identificado. Então, muitas vezes a pessoa não tem o hábito, né? E aí se assusta com alguma, enfim, com Vênus, olha, vê Vênus que é a estrela d'alva, né? É um planeta interno, está próximo do Sol, então você vê ele sempre próximo do nascer do Sol ou do pôr do Sol, né? E é super brilhante no céu. Então a pessoa, sei lá, está distraída, de repente vê aquele farol no céu e se assusta, acha até que é supernova, sei lá, né? Acha que... Então a questão é a seguinte, né? Você identificado, ou seja, você não identificou, você não sabe o que é. Para disco voador, é um negócio complicado, né? Ele já passa a ter um objeto voador identificado, né? Porque você identificou. Absolutamente natural você ver um OVNI, um objeto voador não identificado. Sei lá, por exemplo, uma coisa muito legal que às vezes acontece, você está na rota de um avião, ele chegando de frente, né? Então aquele brilho vai aumentando do farol do avião. O avião tem farol também, né? Uma espécie de farol. Então ele vai aumentando, aumentando, a pessoa vai ficando assim alucinada. O que está acontecendo? Você é abduzida agora, meu filho. Ai, meu Deus, eu abduzei, meu filho. Cadê você? E aí, é só um avião que está vindo, passando, né? Se tiver uma neblina, assim, uma nuvem, aí fica ainda mais misterioso, fica mais legal ainda. Né? Mas, na verdade, é um avião. Então, eu, você, né? Que somos astrônomos profissionais e olhamos o céu, a gente nunca viu, né? E se viu, não vai revelar, na verdade, né? Porque a gente não pode contar. Tá brincando. Então, não, a gente piada, é brincadeira. Nave espacial, né? Das pirâmides, também. Constelação de Órion. Existe isso, Leandro? O alinhamento perfeito das pirâmides com a constelação um provável alinhamento das pirâmides com as Três Marias, né, que é o cinturão do Órion ali. Agora, isso aí não significa que elas foram construídas por extraterrestres. Muitas pessoas perguntam, mas como é que eles conseguiram fazer as pirâmides alinhadas com as Três Marias? Eles olharam para o céu, viram as Três Marias, fizeram um desenho, uma planta e construíram as pirâmides. Aí, voltando só um pouco, a Crena... Tem sim, parece que as Três Pirâmides elas têm um alinhamento que representa. E, Ricardo, deu uma travada para mim aqui, cara. Tá, voltou. Os povos, né, de antigamente, eles obviamente construíam uma espécie de observatórios, né? Alguns são mais óbvios do que outros, né? Stonehenge, Sim. Né, que são aquele conjunto de pedras lá na Inglaterra, né, empilhadas, que enfim, tem pedras empilhadas, seria um observatório. Não tem nada muito definitivo sobre isso, né? Povos andinos construíam observatórios, né, no México, por exemplo, também, né? E mesmo na América do Sul, aqui
na Amazônia brasileira, por exemplo, né? Os povos indígenas do Brasil também tinham construções para visualizar, vamos dizer assim, para ver alinhamentos no céu, mas é muito difícil você documentar e analisar isso daí, né? O céu sempre foi muito importante, né, ainda mais para os povos antigos. Hoje em dia a gente não tem muita noção, né, porque quando a gente quer comida, a gente vai no mercado e compra, né, ou pede. Né? Hoje, na época da quarentena aqui, a gente está tomando cuidado, mas a coisa da relação com a natureza é uma questão tão importante assim, para o nosso dia a dia, em questão de sobrevivência, né? Mas quando você precisava saber quando era época de plantar, quando ia ser época de colher, quando você ia poder pescar, quando você tinha que armazenar a comida porque viria o inverno, a gente não ia poder plantar nem nada. E você percebe que pode associar o céu a isso, então passa a ser uma questão fundamental assim, da vida, né? Você saber quando vão acontecer os ciclos da natureza. Então, por isso, vários povos antigos têm esses observatórios e tal. Tá? E isso nada está tudo disso sobre o codificado lá, mundo. né? Tá tudo Exatamente. codificado lá no céu, né? Nos movimentos celestes, vamos dizer assim. Agora, Os movimentos a abóbada celeste, o céu, vamos dizer assim, né? As estrelas, eles têm vários movimentos, né? Tem o alinhamento da Terra em relação ao plano que ele orbita o Sol, né? Então o céu ao longo dos anos vai mudando. Então os alinhamentos vão mudando, né? Então, por exemplo, se alguém faz uma foto de alinhamentos hoje em dia, né, de alguma constelação com algum elemento na Terra antigo, é uma coisa fortuita, né, de sorte, porque provavelmente quando a construída aquele alinhamento não existia, porque enfim, o céu muda por várias razões, por conta do alinhamento dos polos, né, que precessionam, né? A Terra muda seu alinhamento no universo, assim, em relação às estrelas. As próprias estrelas, algumas delas, as mais próximas principalmente, têm um movimento próprio, ou seja, elas vão sair daquela formação original com o passar do tempo, né? Uma constelação tinha uma exatamente cara, isso serve. de um jeito, depois. Isso serve até para você datar esses monumentos. Né? Deu uma cortada aqui para mim, Ricardo. Isso serve até. Isso serve para datar, não é isso? Para datar também alguns desses monumentos, né? Você às vezes não consegue entender muito bem qual é o alinhamento, qual é o alinhamento que estava observando aqui, mas quando você faz essa volta, né, no tempo, você, poxa, mas há quantos anos o céu estava com uma determinada configuração que permitia que fosse observada uma estrela nascendo aqui, ou um determinado alinhamento no céu? Tem outra pergunta aqui que fala que é off-topic, mas não é off-topic, não. Da Úrsula Raquel. Qual é a pergunta? Sobre, logo depois do alinhamento das pirâmides, né, sobre os barulhos taxados como algo cósmico, né, recentemente, ela até fala aqui que se fala que matéria escura batendo na atmosfera da Terra. Fantástico, e se alguém falou isso, está muito louco. Está muito louco, porque não é assim. Tem um super problema, né, com esses barulhos, né, que enfim, aparentemente aconteceram recentemente aí, né? Que não tem nenhuma gravação sistemática, né, e que você revisite ela. Ninguém conseguiu. Teve gente que postou nas redes sociais assim: nossa, pô, tô ouvindo direto, pô, toda hora tô tendo esse barulho, não sei o quê. Pô, o fulano não foi, tacou na câmera, não fez um videozinho no celular, já que estava rolando direto para mostrar, né? Então, super difícil de achar barulhos sérios, bem medidos, né? Então, esses barulhos, então, difícil dizer o que são, tá? Algum tipo de deslocamento na atmosfera, certo? Qual é a origem desse deslocamento? Não sabemos. Pode ser avião, a jato passando, e agora que o ruído, né, da poluição sonora diminuiu, as pessoas já devem ter percebido em
casa, quando você vai assistir de televisão, sei lá, durante o dia, à noite, o volume que você coloca na TV é diferente, né? À noite você consegue escutar a TV com volume baixinho. Por quê? Porque o ruído, né? Já não tem tanto caminhão, carro circulando, motor ligado, né? O volume de ruído da cidade diminui bruscamente à noite. Então você consegue ver TV com volume bem baixinho, né? E durante o dia você tem que sentar lá no home theater, né? Você, enfim, tem que escutar relativamente alto. Então, com a quarentena, né, redução de circulação de carros, redução de barulho, as pessoas estão em casa paradas, podem ser que escutem coisas. Mais uma vez, agora a gente vai criar, tem o objeto voador não identificado, tem o ruído, né, atmosférico não identificado. É o Rani. E porque, agora, o que significa esse ruído? Não sabemos. Não sabemos. Algum deslocamento da atmosfera. Mas certamente. Agora é interessante essa explicação da matéria escura, que puxa um outro assunto bem legal, né? Que é o que é a matéria escura, né? A matéria escura é uma matéria a gente não sabe o que é. A matéria ordinária, como essa bolinha aqui que já virado planeta, né? A bolinha feita do que esse óculos é feito, do que eu sou feito, o Leandro também, você, é a matéria comum, né? A matéria que está nas estrelas, que a gente falou aqui, que a gente é poeira de estrelas, né? É a matéria comum. A matéria escura é um tipo de matéria que a gente só observa a ação gravitacional dela no universo, né? A gente vê que quando você vai medir o movimento das galáxias, por exemplo, né? Você mede a energia do movimento das galáxias e compara com a massa que você mede olhando o brilho das galáxias, por exemplo, né? Que o brilho é proporcional à massa. Quanto mais brilhante uma coisa, uma estrela ou uma galáxia, maior a massa dela, né? Isso faz sentido. Só que quando você calcula a massa através do brilho e calcula a massa através do movimento, né? Quem lembra lá das aulas de física, né? De energia potencial gravitacional, energia cinética, né? MGH e MV2/2, né? Ó, resgatamos aqui o vestibular, o Enem. Já descomplica. E então, quando você mede a massa através dessa energia cinética do movimento das galáxias, que é uma massa é uma maneira, vamos dizer assim, correta de você medir a massa, e compara com a massa que você mediu a partir do brilho, você vê que você tem mais massa ali do que você está vendo. É uma massa escura, uma matéria escura. Essa matéria tem características especiais. Ela é uma matéria meio fantasma, né? Meio Gasparzinho, fantasminha camarada. Por quê? Ela não interage, ela atravessa, né? Ela vai atravessar a parede, vai atravessar você, né? Ela não interage, a única interação dela é gravitacional, ela não vai bater na matéria ordinária, né? Imagina que tem aqui duas partículas de matéria ordinária, elas batem uma na outra, né? A matéria escura, ela vai atravessar, né? Não vai interagir de maneira eletromagnética, que se diz, né? Você só vê essa interação gravitacional. Então, não tem como a matéria escura, né, bater na nossa atmosfera e gerar um barulho, né? Esse é um ponto. Outro ponto é que, apesar dela ser uma matéria muito mais abundante no universo, ela é pouco densa. Você tem muito pouca matéria escura no sistema solar em si, né? Tem muito pouca matéria escura. Então, não vai ter uma bola maciça de matéria escura batendo na atmosfera e fazendo um barulho cósmico, né? Isso não vai acontecer. Porque a matéria escura não interage, que é o motivo principal, e dois, porque a gente tem uma densidade muito baixa de matéria escura aqui no sistema solar, principalmente, né? Se a gente estivesse recebendo ventos de matéria escura, a gente não perceberia isso, né? Ela passaria por nós. Eu gostei do Fantasminha Camarada, legal. Eu espero que seja camarada, né? Aqui já estou... espero que seja camarada. O Robert Rodrigues lembrou aqui sobre os relâmpagos esféricos, né? Que podem ser bolas aí que o pessoal...
algumas descrições de objetos voadores não identificados. A Sam Rodrigues está perguntando o que vocês acharam do caso que ocorreu em Varginha. Sam, esse caso de Varginha, ele já foi bem documentado, tá? O delegado lá de Varginha, ele mostrou assim, bastante propriedade, né? Que a descrição que foi dada do ET de Varginha era muito idêntica ao morador ali daquela redondeza, que era um senhor que ele tinha uma deficiência mental e ele costumava ficar no chão ali mesmo, nos arredores aonde aconteceu o avistamento, catando coisas do chão, né? Então tem uma fotografia desse senhor, né, que foi tirada depois e no local, né, onde foi visto o ET, que é idêntico ao que foi descrito. Então provavelmente aquelas pessoas não mentiram, né, elas viram realmente alguma coisa, mas já se identificou o que aconteceu lá em Varginha, tá bom? Então não foi não foi extraterrestre, né? Mas de qualquer forma a cidade ganhou lá um personagem, né, um personagem icônico. Tem estátua ou não? Tem estátua em Varginha. Na entrada de Varginha tem uma estátua. Ah, legal. Bacana. Tem estátua de Varginha. Só complementando a história, então, né? Robert Rodrigues, pode ser meteoros explodindo na atmosfera? Pode. Como falei, é um deslocamento de ar que pode ter vários motivos, né? A gente não sabe ao certo qual, porque é difícil de reobservar esse fenômeno, né? E ninguém fez uma observação sistemática. Leandro, acho que tem uma pergunta legal para ti aqui, do Asa Leve Brasil, sobre o alcance do telescópio Galileu, que o Galileu usou para encontrar as luas de Júpiter. Se ele tem sugestão para o alcance do telescópio de Galileu. Bom. Cara, olha só, as luas de Júpiter são luas que você consegue observar hoje com qualquer telescópio bem simples, entendeu? Um binóculo mostra para você as luas de Júpiter. O telescópio de Galileu, eu tive a oportunidade uma vez de observar no telescópio que reproduzia a ótica do telescópio de Galileu, né? E o que eu achei pior, cara, foi o campo. Não foi nenhum aumento, mas o campo, né? O campo do telescópio era muito pequeno. Cara, praticamente só cabia lá. O que você observa quando você olha para Júpiter, né, com os 4 satélites dele, é o planeta, né? O planeta numa posição de destaque, você vê uma bola maior, e você vê 4 pontinhos assim, que podem estar distribuídos, né? Pode estar 3 para um lado e 1 para o outro, 2 de cada lado, então você às vezes não consegue ver os 4, você só consegue ver alguns deles, porque os outros estão ou na frente do planeta ou atrás, então você não consegue ver. Mas a imagem é muito fácil de ver, você não precisa de um grande aumento de telescópio para observar o satélite de Júpiter. Esses satélites que Galileu observou foram os 4 maiores satélites de Júpiter, né? Júpiter tem mais de 60 satélites, na verdade, e são chamados satélites galileanos, né? São Io, Calisto, Ganimedes e Europa. Aliás, Europa, falando sobre vida fora da Terra, né? Europa é um candidato aqui no sistema solar a ter vida, é um lugar que tem aquelas condições aí para ter vida. Não significa que tem, né? Ela tem as condições para tal. Mas o alcance do telescópio de Galileu era muito pouco, né? Quando a gente fala de alcance, na verdade, do telescópio, né? Me lembra. Para ver Júpiter, não precisa de grandes telescópios. Não precisa de grande coisa. Não precisa. Um binóculo simples já te mostra Júpiter com os satélites dele. Teve uma outra pergunta aqui também, que a gente recebeu, sobre luneta, né? Pedindo para a gente falar sobre luneta antes. É até legal que a gente fala disso, né? O luneta é o apelido que a gente dá para um tipo de telescópio. Existem 2 tipos de telescópios quando a gente fala do sistema óptico do equipamento, né? Você tem os telescópios refletores e os telescópios refratores. Os refletores utilizam espelho no seu sistema óptico, tá? O espelho reflete, então são telescópios refletores. O telescópio refrator, ele só tem lentes, tá? Ele é um sistema de lentes ali. E a gente chama os telescópios refratores de luneta também, tá? É um nome popular aí para os telescópios refratores. Eu estou falando desses 2 tipos de telescópios no que diz respeito ao sistema óptico, tá? Você também tem como classificar telescópios pela montagem, pela base dele, tem outros sistemas aí. O telescópio de Galileu era um telescópio refrator, tá? Galileu não inventou o telescópio, tá bom? É sempre bom lembrar disso, e ele também nem foi o primeiro homem a olhar para o céu com o telescópio. Existem observações telescópicas anteriores, né? As observações de Galileu muito próximas,
mas anterior às observações de Galileu. Agora, Galileu foi um cara que mudou a nossa visão de mundo, né? A gente falou aí dessa mudança de visão de mundo que a gente teve recentemente com a descoberta dos exoplanetas, né? Sabendo que existem planetas fora do sistema solar também, como é que isso mudou a nossa perspectiva sobre a existência de vida no universo, né? Galileu, com seu telescópio, ele conseguiu dar observações, não é, para uma coisa que antes estava ainda no mundo das ideias, né? Algo que era apenas teórico, que era a questão da Terra não ser o centro do universo, né? Galileu, ele observando aí os satélites de Júpiter, como foi lembrado, ele viu coisas que estavam girando em volta de Júpiter, ou seja, nem tudo gira em volta da Terra. E Galileu observou também o ciclo de fases de Vênus, né, que foi o que deu aí o golpe observacional aí na questão de tirar a Terra do centro do universo. Realmente foi mostrado que o Sol ocupava uma posição central, porque senão aquelas fases de Vênus não seriam observadas, né? Mas é isso. Tem mais alguma outra pergunta aí sobre que você tenha visto? Tem uma pergunta legal que chegou aqui para a gente, Ricardo. É que daqui a quanto tempo a Andrômeda vai colidir com a Via Láctea? Isso aqui tem aquela história das componentes da velocidade, né? Porque eu já vi em muitos lugares isso, de que a Andrômeda vai colidir com a Via Láctea e tal, né? De fato, a Andrômeda os objetos no céu estão se deslocando, né? Então, de fato, a Andrômeda está se aproximando da gente, mas ela pode ter uma outra componente da velocidade, numa outra direção que é mais difícil de observar. Em astronomia é sempre fácil você observar se o objeto está se afastando ou se aproximando, né? Mas qualquer outro deslocamento é mais complicado, porque você vai depender da distância, dependendo da velocidade dele de fato. Então a gente sabe que a Andrômeda está se aproximando sim da gente, mas ela pode ter uma componente em outra direção que simplesmente vai fazer com que ela nunca toque na Via Láctea, né? Nunca toque. O Ricardo mostrou aí a foto da colisão das galáxias. Sim, a gente já viu aqui que galáxias colidem, né? Não vai ver porque eu estou com o meu filtro aqui. Deixa eu sair da estação espacial. Isso, volta para a Terra. Né? Galáxias colidem. Agora, o movimento da Via Láctea, né, em relação à Andrômeda, ele acontece apesar, né, da Sim. expansão do universo, né? O universo tem expansão, né, como a gente sabe. O Edwin Hubble, que deu... cheio de efeitos especiais. O Edwin Hubble, que deu o nome ao telescópio espacial Hubble, né, há quase 100 anos atrás, ele observou que o universo está em expansão. O que significa isso? Quanto mais longe uma galáxia está, maior a velocidade que ela está se afastando da gente, né? E agora, isso também teve uma série de implicações, né? Assim, então, se a coisa está se expandindo, né? Se você toca o filme para trás, quer dizer que provavelmente estava tudo concentrado num lugar só, né? Todo o tempo e espaço estava concentrado num lugar só. E isso tem a origem da teoria do Big Bang, por exemplo, né? Da ideia, do conceito de ter um Big Bang, né? Agora, a gravidade, que é a grande força, né, que rege as relações intergalácticas, né, no universo, né, uma força de longa distância, né? Tudo que tem massa, né, tende a se atrair, né? Então, apesar dessa expansão do universo, as galáxias que estão relativamente próximas, elas vão sentir uma força e vão tender, elas vão ainda se atrair, né? São, por exemplo, o caso lá que a gente mostrou, né, no sistema de antenas, você tem duas galáxias espirais aqui se chocando, ou você tem um aglomerado de galáxias, né, com galáxias orbitando umas às outras, e eventualmente alguma outra vai se chocar, se encontrar, né? Quem mantém essas galáxias juntas é a força da gravidade, né? A famosa força da gravidade, lá descrita pelo Isaac Newton, né, da história da maçã que caiu da árvore. Agora, então, a nossa galáxia, que é a Via Láctea, é a galáxia de Andrômeda. Via Láctea, você está aqui. E a galáxia de Andrômeda, elas são as maiores galáxias do chamado grupo local. É um grupo de galáxias, né, onde a gente se encontra, né? Elas são as duas maiores. E elas estão realmente... a gravidade delas está em ação. Então, uma está vindo, apesar
da expansão do universo, a gravidade aqui está ganhando, né? E elas estão se atraindo. Então, eu acho que são uns 600 quilômetros por segundo que a Andrômeda, é uma velocidade baixa, né, até para o universo, que a Andrômeda está vindo em relação à Terra, né? E aí vai levar aí, milhões de anos para ter esse encontro, né? Agora, o que vai acontecer, né? Vai tudo se esmilinguir, né? Igual aqui nessa imagem, né? Um festival de gás, né? Enfim, é uma boa pergunta. E que leva enfim, já que a gente está falando aqui de vida extraterrestre, né? Que a gente começou a falar, voltando um pouco lá na vida extraterrestre e na zona habitável que a gente falou no entorno do Sol, né, ou das estrelas, tem também a zona galáctica, a zona habitável da galáxia, né? Nem todo lugar na galáxia, nem toda galáxia assim, é propensa a ter vida, né? Então, e nem toda parte da galáxia. Então, nossa galáxia, a gente sabe hoje em dia, né, tem um buraco negro massivo no centro, né? Quase toda galáxia grande, bem formada, vai ter um buraco negro massivo no centro, né? Em geral, vai ser proporcional à massa do buraco negro no centro da galáxia à massa da galáxia. Vai ter alguma proporção aí, proporcionalidade, né? Então, quanto maior a galáxia, maior a massa do buraco negro massivo. Então, a gente tem... E aí, junto do buraco negro massivo, pode acontecer toda sorte de eventos energéticos, vamos chamar assim, né? Que as estrelas vão ter órbitas malucas, né, de alta velocidade. Então, você vai ter, provavelmente, sistemas instáveis. Então, um planeta se manter junto a uma única estrela com uma órbita estável, como é o caso da Terra, né, provavelmente não vai acontecer. Fica mais difícil você ter um monte de estrela por ali, né? É uma coisa de louco, né? Enfim, vai ter um monte de estrela em alta velocidade. Imagina os planetas orbitando essas estrelas, né? O Luke Skywalker lá em Tatooine vendo quantos sóis? 2 sóis, né? 2 sóis, né? Aquilo é fichinha, né? Fichinha perto do cara, né? Perto do centro da galáxia. Ou o cara que está num aglomerado de estrelas globular ou aberto, né? Com um aglomerado jovem de estrelas, com estrelas super enormes, luminosas, emitindo pra caramba em ultravioleta, por exemplo. Imagina, né, que para a gente é uma radiação super perigosa, né? E a nossa atmosfera fornece um certo grau de proteção, né? Você tem que, hoje em dia, mais do que nunca, tem que evitar circular num sol muito forte, né? Para não tomar ultravioleta, que tem propriedades mutagênicas, né? Que pode gerar câncer, né? em você. Então, você tem que evitar isso. Então, os lugares na galáxia onde você pode conviver, né, são restritos, né? Onde você tem uma estabilidade de órbita, você tem uma estrela tranquilinha para ficar orbitando em torno dela, né? E até o próprio Sistema Solar, até chegar lá, né? Alguém mencionou lá no início da nossa conversa um trabalho da Unesp de Guaratinguetá sobre modelagem do Sistema Solar, né? Dinâmica do Sistema Solar. E o Brasil é bastante forte nisso, né? No Observatório Nacional você tem o Rodney Gomes, enfim, você tem várias pessoas que trabalham com o Fernando Roy também, com como o Sistema Solar se formou, né? Qual a dinâmica das coisas, né? Assim, enfim, como que a Lua se formou, o papel da Lua em proteger a Terra, né, de eventos cataclísmicos, por exemplo, a batida de asteroides, enfim. Gente, está vindo muita pergunta aqui, né? Pois olha só, a gente tem 6 minutos aqui de live. Eu estou vendo uma pergunta aqui do Bini Righetti, tá? Que pergunta como se sabe que a matéria escura existe, né? Como sabe que existe matéria escura? Basicamente, Bini, em observações astronômicas em que você percebe que a matéria observada não dá conta da gravidade observada. Então, por exemplo, você tem aglomerados de galáxias, que as galáxias têm um determinado movimento e que só a matéria das galáxias, que você consegue observar, não produziria uma gravidade capaz de manter aquele aglomerado. As galáxias já teriam se dissipado, né? Por exemplo, também curva de rotação de estrelas, né? As estrelas que giram ao redor do centro da nossa galáxia, elas deveriam ter um perfil de velocidade. A velocidade deveria diminuir
na medida que a gente se afasta do centro da galáxia. Mas isso não acontece, ela diminui um pouquinho e depois ela se mantém praticamente uniforme. Isso indica também que você tem que ter mais matéria ali do que é observado. E é assim que se infere a matéria escura, tá? Assim que a gente sabe que a matéria escura não existe. Ricardo, tem muita pergunta aqui, você tem 5 minutos. Eu acho que isso é um indicativo que a gente precisa fazer ultra live em breve. Tá? Mas vamos tentar responder algumas aí. Vai passando aí. Deixa eu dar uma passada rápida aqui. Então, pergunta clássica, né? Buraco negro seria capaz de engolir uma galáxia? Não, buraco negro não é um aspirador de pó cósmico, tá, gente? Ele tem ele é super pequenino, né? E o raio dele de ação também é pequeno. Então, as coisas orbitam em torno dele como se fosse uma coisa super densa no universo, mas com raio de ação pequeno. Então, se chegar perto dele, não escapa jamais, é verdade, mas tem que chegar bem perto mesmo, né? Então, ele não é um aspirador de pó cósmico que está sugando tudo em volta, né? Vida como nós conhecemos. Bom, não sabemos. A gente estava sempre discutindo aqui ao longo da live sobre vida unicelular, né? A gente espera ao menos descobrir vida unicelular como nós conhecemos, né? A base de água, tem alguns planetas candidatos no sistema solar. Estão sendo construídos novos telescópios, né? O Leandro reforçou. O desenvolvimento de técnicas instrumentais é fundamental para a gente conseguir ver cada vez mais longe, com mais detalhes, as estrelas e os planetas distantes, né? Então, ver os sinais, as bioassinaturas, né? Os sinais de vida em outros planetas, de outros sistemas solares, é um negócio super difícil e requer uma nova geração de telescópios. Isso ainda está por vir, né? Bom, claro, a nossa maior aposta é tentar entender o que está rolando no sistema solar, né? E, Nicásio, então, vou completar essa resposta ao Nicásio, né, Nicásio Felipe. A gente procura, assim, a gente tem uma química orgânica, né, que é a química que a gente entende que é onde você tem a possibilidade de vida, né? Então, não se espera encontrar vidas assim tão exóticas a ponto de ser muito diferente dessa química orgânica que a gente tem aqui da Terra, tá? E outro fator é que a gente só pode procurar alguma coisa que a gente conhece, né? Então, a vida aqui da Terra acaba sendo um parâmetro para a gente procurar alguma coisa fora da Terra, né? Pessoal, faltam 2 minutos aqui para as minhas contas. Agora vai ser na velocidade da luz. Vamos na velocidade. Deixa eu só, antes da gente terminar, só para. Vamos até acabar. Eu e o Ricardo, a gente fica aqui até o Instagram expulsar a gente. Mas eu agradeço muito a vocês, tá? Vamos fazer outra live dessa que eu acho que vale a pena, Ricardo, tá? Se você topar. Vai ser no perfil do Planetário e do Observatório Nacional. A gente está tentando botar aí bastante coisa aí, tanto Planetário como Observatório Nacional, bastante atividades aí nesse momento de quarentena, muito, muito papo. Então, vão acontecer outras, tá? Ou aqui no Instagram, ou nos perfis do YouTube, tá? Mas a gente certamente vai ter mais papos aí, tá bom? Vai lá, mete bronca aí. Tá, outras perguntas. Só acho que uma última aqui, né, que é super legal, falando da colisão de buracos negros, né? Pela primeira vez, a gente descobriu, alguns anos atrás, observou, na verdade, né, com uma técnica instrumental super sensível, ondas gravitacionais, né? Então, a gente já via de forma indireta os buracos negros, né, seja por emissão de raio-x, porque a matéria caía, era acelerada, ficava super quente e emitia raio-x, ou através, você via, enfim, a órbita, né, no centro de galáxias, mas pela primeira vez a gente detectou ondas gravitacionais, né, que é uma ondulação do espaço-tempo, uma ondulação do universo, gerada pelo choque de grandes massas, no caso dos buracos negros, né, de algumas massas solares. Não? Então, quando eles vão espiralando, puf, né, usando aqui minhas bolinhas de totó, né, vão espiralando, puf, e vira um bolão, vira um grande buraco negro e gera uma onda gravitacional que você não sabe, enfim, que foi a primeira vez, foi uma grande revolução, inclusive ganhou um prêmio Nobel. A gente está quase no fim, né, Leandro? Acho que teve bastante pergunta, não deu para cobrir tudo. Como você falou, agradeço a presença de todos e a gente se vê na próxima live. Tá? É isso aí. A gente certamente haverá outras. Exato. Outras lives aí. Os perfis do Planetário, do Observatório, do Leandro e do The Space Link. Isso aí. Novidades do universo. Não tem nada na área 51, hein? Tá bom?
Tem nada, a verdade, a Úrsula perguntando a verdade sobre a Área 51. A verdade é que não existe a Área 51, Úrsula. Não tem nada ali. Isso é uma lenda muito legal, muito bacana, mas uma lenda, tá bom? Pessoal, 7 segundos, 6,